Graça e paz, irmãos. Este foi o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Provérbios 18, 24. Com esta saudação, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui no santuário. Nós queremos saudar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos gratos a Deus, porque este foi o dia que Ele proporcionou para cada um de nós. E agora nós estamos aqui neste culto de oração para agradecer as bênçãos que Ele tem nos dado, para fazermos nossos pedidos, mas também para estudarmos a Sua palavra através do estudo doutrinário com o pastor Alexandre Barbosa. Nós vamos orar neste momento. Santo e maravilhoso Deus, glorificado seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer por mais um dia de vida, Senhor, que Tu estás dando a cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, obrigada pela Tua provisão, obrigada, Senhor meu Deus, pela Tua proteção, pelos Teus livramentos, obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso que cuida de nós, Senhor meu Deus, nas mínimas e nas grandes coisas, nos grandes livramentos que Tu tens nos dado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Agora, Senhor, recebe este culto que oferecemos a Ti, um culto de oração, mas também um culto de gratidão, um culto, Senhor, de estudo da Tua santa palavra. É o que nós Te rogamos no nome santo de Jesus. Amém, meu Pai. Em pé, nós vamos recitar o Salmo 143, versos 1 e verso 10. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos ler juntos. Diz assim o salmista: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois Tu és o meu Deus, que o Teu bom Espírito me guie por terreno plano. Amém. Vamos ler todos juntos, irmãos? Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua justiça. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, que o Teu bom Espírito me guie por terreno plano. Amém. A congregação pode sentar. Que estes versos que nós lemos, que realmente seja a nossa oração, né? Que estejamos abertos a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Sua palavra, porque Ele é o nosso Deus e que o Espírito Santo sempre nos guie por terreno plano. Nós assim passaremos, irmãos, a palavra ao pastor Alexandre para o estudo doutrinário desta noite. Graças, paz, irmãos. Deixa eu só subir aqui um pouco o microfone, para que a gente possa fechar, né, nossa sequência de cinco semanas só em Apocalipse, só em escatologia, só tratando de texto escatológico, enfim, muita coisa, e a gente vai trabalhando assim, pedacinho por pedacinho. Meus irmãos, nós vamos hoje trabalhar, pode abrir, meu irmão, a tela. Hoje nós vamos trabalhar aí algo mais simples, fechando essa sequência. Semana passada a gente viu sobre a questão que a vida de Cristo, ela não pode ser invisível, não pode ser algo sem glória. Cristo vem de uma forma gloriosa, e um hino que eu coloquei lá, o hino 113 do nosso cantor cristão, diz que ele vem com milhares, de forma gloriosa. Então não tem uma vinda de Jesus secreta, invisível, sem glória, apagada, sem brilho. Cristo vem ser glorificado nos seus santos, que somos nós, a sua igreja.
Ele vem para buscar o seu povo, Ele vem para ressuscitar mortos, Ele vem em glória, Ele vem com o anjo, Ele vem para fazer justiça àqueles que não deram ouvido, não deram crédito à sua obra, à sua mensagem, à sua cruz, à sua ressurreição. Então é um dia de glória para nós, mas também é um dia difícil para a sociedade que não quis dar ouvido à mensagem bíblica. E hoje nós vamos trabalhar aí algumas questões com os irmãos. Deixa eu só pegar aqui o próximo slide. Reação do mundo, né? Reação do mundo quando Jesus voltar. Aí tem a pergunta: o mundo vai ter coragem de peitar Jesus, ou o mundo vai ficar com medo desse Cristo que vem glorioso? Né? Então nós vamos inicialmente trabalhar isso aí. Eu peguei essa imagem aí, será que ele vem dessa forma aí, feito esses corajosos daquele filme evangélico, né? Corajosos. Será que a sociedade, quando vê Jesus, vai ter coragem para peitar Jesus? Ou a sociedade vai ficar aí como o Jerry Lewis, né? E o Jim Martin, com muito medo? Jerry Lewis é da minha época, das antigas. Quem é das antigas lembra o comediante, né? Me fala isso aí com quase 100 anos. A geração mais nova talvez não conheça, mas o famoso Jerry Lewis, ele fez esse filme aí morrendo de medo. Será que o mundo vai ficar morrendo de medo? Ou será que o mundo vai dizer assim: eu vou peitar, eu tenho coragem? Essas duas perguntas aí, coragem ou medo, está dentro de duas escolas escatológicas. Para aqueles que acreditam que Jesus vai vir em duas fases, e a maioria dos evangélicos aqui no Brasil acredita desse jeito, nós não, viu? Batista não. Em duas fases, coloca que na segunda fase, que Jesus voltar, vai ficar corajoso a sociedade, o diabo vai levantar, vai peitar e tal. Por outro lado, nós batistas defendendo que vai ficar morrendo de medo, vai tremer na base, não é? E aí, o que é que os irmãos acham? Treme na base? Ou vai ser corajoso? Vamos trabalhar os textos. Mateus 24, 30. Alguém pode abrir, por favor? Evangelho de Mateus. E aí a gente, para ganhar aquele tempo gostoso, outros já abrem em Apocalipse capítulo... Apocalipse capítulo 1. Só voltar lá, por favor, o texto do slide. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Só o texto do slide para os irmãos ir abrindo a sala. Depois a gente vai passando esses textos aí na frente. Isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Outro abre em Lucas 21, 25, 26. Outro abre em Apocalipse 6, 15 a 17. E outro abre em Apocalipse 19, 17 a 19. E outro abre em Apocalipse 20, versículo 7 a 9. E aí, medo ou coragem? O texto bíblico vai dizer alguma coisa aí. 24, 30, quem abriu aí pode ler. Mateus 24, 30. Diz aí que as nações o quê? Se lamentarão, choro de pranto, lamentos. Eita, rapaz, e agora? E aí, já tem um texto que diz que é com medo. 2, Apocalipse 1, 7. Quem achou pode ler. Apocalipse 1, versículo 7. É quase a mesma coisa desse aí, viu? É quase a mesma coisa. Olhos verão, e tem uma reação aí. Outra reação de lamento, de mas rapaz, não é que ele chegou, e agora? O que é que a gente faz? Medo. Lucas 21, 25, 26, diz o quê? Desmaiarão de terror,
Eita, um medo de desmaiar. Você já viu um medo desse? É forte, né? É um pavor. Jesus teve medo da cruz. Diz Marcos que ele teve pavor, mas ele não chegou a desmaiar, não é? Isso aí já foi mais intenso. Apocalipse 6, 15 a 17. Apocalipse 6, 15 a 17. Quem achou pode ler. 6. Tanto medo que pediu para as montanhas, os montes, caírem sobre si. A pergunta volta, né? Coragem ou medo? Apocalipse 19, 17 a 19. É um texto muito conhecido, aquela vinda de Jesus no cavalo branco, na figura, que aparece em Apocalipse 19, 17 a 19. Quem achou aí pode ler, por favor. Reação, 19. Um texto agora diz que é coragem. É coragem ou é medo? Para enfrentar o que estava montado no cavalo branco, essa figura aí, né? Uma figura bem simbólica, Jesus num cavalo branco vindo e tal. E a besta, né, o anticristo, reunindo aí o povo, vão guerrear. É coragem ou é medo? Apocalipse 20, outro conflito aí narrado, né, que é aqueles conflitos que nós falamos de ângulos diferentes, é o mesmo conflito. Versículo 7 a 9. Quem achou pode ler. Pode ler mesmo. Alguém vai ler? Fogo desceu do céu e as consumiu. Coragem de novo, vindo avançar contra o povo santo, e desce um fogo do céu. Parece aquela situação de Elias, né? Quando Elias estava no monte e desceu fogo do céu e acabou com os soldados. Irmãos, coragem ou medo? Qual vai ser a reação da sociedade quando Cristo voltar? Temos dois textos no Apocalipse que falam de uma reação de coragem, de peitar, vai ter um conflito. Os filmes geralmente colocam, né? Vai pegar uma bazuca e mandar para o céu para ver se derruba Jesus, né? Um helicóptero, etc., um exército. Vai ser coragem ou vai ser medo? Vai ser coragem ou vai ser lamento? Parece contradição, um texto que enfatiza 1, 2, 3, 4 textos tratando de medo, né? E depois aparecem dois textos mostrando que fosse uma sociedade corajosa enfrentando Cristo vivo, né? Que vem com anjo, que vem com um batalhão de anjos e tal. E aí? Como resolver a aparente contradição? Irmãos, os dois textos finais estão dentro de uma linguagem simbólica, uma figura de guerra, como Cristo viesse para fazer uma grande guerra aqui na terra, e o inimigo das nossas almas usasse o anticristo para ter conflito com Cristo.
mas os textos literais não dizem isso. Mateus é um texto literal, não é simbólico. Lucas 21, 25 não é simbólico. E aí a sequência de Apocalipse 1:7 e Apocalipse 6, dos versículos 15 a 17, vai na mesma linha do texto literal. Ou seja, a gente tem que partir do texto claro, que são os evangelhos, para interpretar o texto que está mais obscuro, que é o texto de Apocalipse. Então, se eu tenho pelo menos um texto ou dois textos dentro de textos aclarados nos evangelhos ou nas cartas, automaticamente Apocalipse, o que ele citar, ou ele vai encaixar nessa visão, ele vai vir com a linguagem simbólica. Então, essa coragem não existe. É dia de choro, é dia de lamento para aquele que não aceitou Cristo. Esse é o texto literal. Mas no texto simbólico é como fosse o conflito. Na verdade, esse conflito a gente já vivencia. Somos perseguidos, somos questionados, a perseguição tende a crescer contra a igreja. Hoje é no campo ideológico, né? Um combate de ideias. Mas chegará o tempo de ser físico, né? Perseguição física. Quando vai ser? Não sei. Só sei que vai chegar isso aí, né? Então, conflito, nós já vivemos. Toda a guerra que existe do mundo espiritual não é uma guerra de, eita, vai pegar uma bazuca e mandar lá para o céu, mandar um foguete, um helicóptero, um jatinho, um avião e explodir o céu. Não é isso, o conflito é no campo espiritual. Então aquela guerra lá de Apocalipse 19, como também a guerra do capítulo 20, são simbólicas, né? Que Jesus vai estar aqui na terra com um cavalo branco e esperando o anticristo com um exército poderoso. Muita gente, vamos fazer uma guerra agora, uma briga aqui, crente com não crente. Não tem isso. Até porque nós somos um povo de paz, a gente não pega em espada, e nem ele vai motivar a gente a pegar a espada para sair fazendo guerra com ninguém. Eu não sei quem já leu aqui livros sobre missões aqui no estado de Pernambuco, que houve uma situação bem interessante, para você sentir que o crente não faz guerra, né? A igreja PIB de Belo Jardim, antes de ser implantada, tinha um culto na casa, no sítio, na casa dos irmãos, né? E aí tinha um fazendeiro na época lá, trocentos anos atrás, que não estava gostando, e diz lá no livro que ele contratou um jagunço e disse, dá uma pisa nesses irmãos aí que está fazendo muita zoada. Aí pegaram o facão, uma pisa de facão, a folha do facão, né? Dá uma surra. Só que o outro fazendeiro também não estava gostando dos crentes, contratou uma tomada, dá uma pisa para acabar com esse culto aí. Só que não combinou fazendeiro com fazendeiro. Os irmãos tomaram conhecimento, quando começou o culto, que viu aquele negócio se mexendo no mato, aí apaga a vela, tudo entra dentro da casa, e a surra rolou entre jagunço de um lado, jagunço, tome foice, tome facão. Resultado, isso foi parar na delegacia. Os crentes deram uma surra em nós de facão. Não foi os crentes, a briga foi entre eles mesmos. Crente não briga, crente não usa espada, não usa facão, entendeu? Mas a culpa caiu nos crentes. Então não tem esse conflitozinho de a gente pegar uma bazuca e sair por aí enfrentando o anticristo, não. Conflito é no campo espiritual, a linguagem é simbólica. Então esses dois textos que trabalham as duas guerras, não é uma guerra física, né? Sentido físico, só perseguição, mas a ideia é de batalha espiritual, e ele vem de uma forma triunfante. Os nossos hinos antigos do cantor cristão têm essa linguagem triunfante de guerra, e outros, apesar que nem todo hino nosso do cantor cristão bate com nossa doutrina, tem ensinamento aqui, Dene, dos nossos hinos que são pré-milenistas. Aí não dá, né? São pré-milenistas. Tem hino aí que é pré-milenista. Depois que Jesus voltar, desfrutaremos do milênio no céu. A gente não crê nisso. Tem hino nosso assim, mas tem hino que tem uma letra mais bem fundamentada, como o 113, bate certinho com a nossa crença. Então, irmãos, morrendo de medo é a reação da sociedade sem Cristo. Mas nós vamos trabalhar aqui algumas coisinhas hoje, direto no texto também, né? A Bíblia, ela tem um método que nós usamos para interpretar, que é a auto-interpretação, auto-explicação. Um texto explica outro texto, um texto não está aclarado, outro texto explica. Então, o Apocalipse ele vai trabalhar com essa mesma ideia, os outros livros trabalham com essa ideia, a auto-explicação bíblica, a Bíblia explicando ela mesma. Abra em Apocalipse capítulo 13, e nós vamos pelo menos dar uma olhadinha em alguns símbolos que aparecem, e ela mesma responde para nós. Apocalipse 13, versículo 1 e versículo de número 2, Apocalipse 13, versículo 1 e versículo de número 2, eu lerei
diz assim o texto: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com o pé como de urso e a boca como leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, geralmente quando a pessoa lê esse texto, ele dá assim: mas pastor, tem um bicho muito feio que vai aparecer no final dos tempos, cheio de cabeça, cheio de chifre, cheio de diadema. Só para você sentir o drama, essa questão da linguagem simbólica, teve gente que pegou essa linguagem e colocou no literal. Aí a esposa do meu irmão, ela colocou um diadema e foi para a igreja. Aí o presbítero olhou assim e disse: diadema? Você está usando uma coisa que é da besta. Disciplinou ela e tirou ela da membresia, por causa de um diadema. Se a moda pega, hein? Coitada das mulheres, né? Foi disciplinado e tirou da membresia por causa de um diadema. Então a gente vai olhar que as coisas não são tão literais. Vamos ver aí, Apocalipse, né? Diadema, aquela coroa que Nero usava, é o que chama de diadema, é a coroa do rei, né? Coroa real, poder real. E Jesus tem vários diademas, simbolizando que ele tem vários poderes. Seu poder é muito maior do que o do inimigo das nossas almas. Abra em Apocalipse 19, e está a resposta desse diadema, o que ele é, ou pelo menos quem usa também. Apocalipse 19, versículo 11 e 12, diz assim, ó: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos, o que, irmãos? Jesus era para ser punido. Vários diademas. Então, a ideia aí da palavra diadema, existem outras palavras traduzidas por coroa, como Stefano, né? Até a gente usa essa, cercado por uma coroa. Mas no caso aqui, diadema, poder real, poder de rei. O nosso Cristo é o rei, que vem findar o seu reino, que o reino já foi implantado. E o texto do capítulo 19 aponta para Jesus que o poder dele, real, é muito maior do que o poder dessa besta. Então, diadema aí não seria um adorno feminino, um enfeite feminino, mas é assim, ó, essa besta tem poder, mas o nosso Cristo tem muito mais. Essa besta tem algum poder, mas o nosso Cristo, ele tem muito e muito mais. Ele é rei absoluto, rei pleno. Amém? Mais ainda, mar e águas, né? Abra em Apocalipse 17, 15, que ele diz aí: vi uma besta que emergiu do mar. Aí alguém fica dizendo: pô, pastor, vai sair da água esse povo? No capítulo 17, ele responde. Apocalipse 17, só voltando lá, meu irmão, no texto que estava a referência, Apocalipse 17, muito bem, 17, 15, diz assim, ó: falou-lhe ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, dentro desse Apocalipse, nesse trechinho aí, sobre a besta que emerge do mar, emerge do povo, né? É um governo, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha que é um governo, ele emerge do povo, parece um sistema democrático, né? Emergiu do povo, emergiu do mar, das nações. Então, essa hora aí que mar aparece, não é literalmente água, para alguém interpretar na linguagem literal Apocalipse, mas aponta que esse poder real, esse poder político, ele emerge da sociedade. Alguns remontam para a Roma antiga, porque eles sempre estavam invadidos por meio de mares, né? Povo que vem das águas. Então o que acontece? Associou esse texto aí de Apocalipse com a situação romana, quando ela atacava lá no primeiro século, lá entre a primeira vinda de Cristo, o desenvolvimento do Império Romano. Mas acerca do futuro, que é o que o texto está tentando traçar para nós, né? Essa besta, ela emerge da sociedade, do povo. Então, mar, águas, povo. Mais ainda, vamos olhar aí Apocalipse 17, 11, sobre a besta.
Apocalipse 17, versículo 11, diz assim, ó: e a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Irmãos, João, de acordo com esse capítulo 17, ele vivia na 6ª forma de governo, chamado de besta. Haveria de vir um 7º e haveria de vir um 8º. O 8º é o que nós chamamos de anticristo. O 8º é o que a gente diz que no futuro vai perseguir a igreja. O 8º é aquele que diz que vai ter um poder absoluto, no sentido governamental, de governo mundial. É ele que emerge do povo. Está trabalhando um cenário político mundial, esse capítulo. Tanto o 13 e o 17. Ele está explicando, ó, aquele animal lá, feioso, né, é um governo. E esse governo, ele vem para perseguir a igreja. Ele vem do povo, ele emana do povo. Olha como a coisa é sutil. Mas não foi o povo que elegeu, não foi o povo que colocou, né? Uma coisa bem democrática. Agora do cão. Ele vem com o objetivo de nos perseguir. Claro, eu espero o Papai do Céu já ter me levado daqui para lá, senão vou ter que passar, né, por um caldo grosso. Mas se alegre, nem todos os crentes morrerão, porque tem gente que vai ser transformado, não vai morrer. Então, se tem crente que vai ser transformado, é porque ele não passou pela morte, né? Mas alguns morrerão. Então, nesse capítulo aí, besta aponta para rei, que ele está dizendo ali, ou seja, um poder político, numa linguagem atual, um governante, um presidente, seja lá do que for, mas vão centralizar o poder nele. Vamos voltar lá para o slide anterior. Próxima figura ali que aparece, 10 chifres, lá do capítulo 13, abre aí no capítulo 17, versículo 12, e ele vai nos dar a resposta desses chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então, irmãos, mais uma vez a linguagem simbólica, né? Aí os 10 os 10 chifres que foram vistos, ele aponta para 10 governantes. Voltando lá para a nossa figura, o número 10, na linguagem dos judeus, aquela linguagem simbólica dos números, né, a ideia de totalidade, não significa que tem que ser 10 literalmente, não. Eita, vai ser 10 governantes. Alguns aplicam até nos blocos econômicos, né? Pode até ser, para depois centralizar no anticristo, cada presidente de um bloco para centralizar nele. Pode ser, mas não significa que seja 10, porque 10, na mente do judeu, significa totalidade. 10 pragas no Egito, totalidade das pragas dentro do Egito. Então, o número 10 sempre é a ideia de totalidade. Então, os chifres, nesse caso aqui, ter cuidado, chifre nesse caso aqui, aponta para governos. Então, governos locais centralizarão o poder na mão do anticristo. Ou seja, aquela besta, aquele poder que emana do mar, tem políticos que darão autoridade para ele, passarão o seu poder para ele poder ter um governo absoluto. É por isso que Jesus disse assim em Mateus 24, que a grande tribulação nunca houve nem haverá tal, porque todas as tribulações que a igreja passou na história foram locais. Vou dar um exemplozinho. Primeiro século, Roma persegue a igreja, mas por que Sardes está de boa com o Império Romano? Você não vê Sardes sofrendo, diz que ela caía na graça do povo, ela tinha uma boa fama. A igreja que Jesus olhou e disse, está morta, ela tem uma fama que está, ó, mas a mim ela está morta, porque o Império Romano não estava perseguindo ela. Há outras nações que o Império Romano também não dominou, e ele não perseguiu a igreja naquele setor. Então os governos, dá um exemplo aqui bem histórico, houve 3 imperadores que disseram assim, tem que exterminar a igreja, foram pior do que Nero, Domiciano, Décio foi um, Diocleciano outro, e se eu não me engano, Marcos Aurélio, Marco Antônio, 3 imperadores disseram assim, a gente tem que, ou foi Valério, tem que exterminar a igreja, isso no 2º século, mas foi perseguição local, matou muito crente foi morto, mas eles só os perseguiram onde eles tinham domínio, onde eles não tinham domínio, não chegaram lá. Então, quando Jesus diz assim, a grande tribulação vai ser uma coisa pesada, é porque vem essa situação aí de Apocalipse, um governo recebendo o poder de outros governantes, para ter um poder geral, um governo universal, um governo de todas as nações. Por isso, nunca houve tribulação como essa que há de vir, e nem haverá.
né? Porque Jesus, quando voltar, põe um ponto final nessa história. 7 cabeças, capítulo 17, versículo 7, ele responde essas cabeças. Capítulo 17, verso 7, diz assim: o anjo, porém, me disse: por que admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e não é. Só voltando lá, meu irmão, no versículo lá. A besta que viste era e já não é. Só o slide anterior que estava. Isso. 7, 17, 7. Diz assim: o anjo, porém, me disse que dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e esta há de emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é e mais aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também os 7 reis. Dos 7, João estava na 6ª forma de governo opressor. Há quem interprete que se conta somente governos que oprimiam a igreja, Nero, Calígula e outros. João vivia Domiciano, né, quando ele escreve o livro de Apocalipse. Então, 1/7 haveria de vir, mas o 8º é que seria esse que nós chamamos de anticristo, que ia se levantar contra a igreja. Mas ele diz também que esses 7 chifres são 7, esses 7 montes, essas 7 cabeças são 7 montes. Há quem interprete que ele estava apontando para Roma, porque Roma é conhecida como cidade das 7 colinas. Então, para um preterista, diria que isso aí já se cumpriu, porque João estava falando de Roma. Mas há quem interprete que João estava falando de uma nova Roma no futuro, que perseguiria a igreja, não com o nome Roma, no qual esse 8º governo perseguiria a igreja, de modo semelhante como Roma estava perseguindo a igreja, e ele apontou como um sistema opressor. Dragão, abra aí em Apocalipse 12, isso aí está fácil, né? Todo mundo já sabe, que aponta para o velho diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 8. 12, 8. Diz assim: todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar. 12, 8. Deixa eu só pegar aqui, irmãos, que eu dei um salto aqui grande agora no versículo. Versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, dragão que passa o poder para o anticristo, né, que ele chega até a operar alguns milagres, esse dragão, Dracon, né, que vem a palavra Drácula, o pessoal tem medo, o velho vampiro. Então, dragão, símbolo, no Novo Testamento de diabo, né? Diabo. Mais ainda, a mulher, e nós vamos encontrar 2 mulheres na Bíblia. No capítulo 12, versículo 13, você tem uma mulher, que é a igreja. Versículo 13 diz assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Povo judeu, aqui se coloca como mulher, mas também a igreja, porque o varão que está se referindo aqui é o nascimento de Cristo, né? O diabo perseguiu o povo judeu, perseguiu esse varão. Jesus é tirado e diz que perseguiu os descendentes da mulher, que é a igreja. Então, essa mulher perseguida por esse diabo, somos nós, é a igreja, símbolo feminino, somos chamados a noiva do Cordeiro, então, mulher. Mas existe outra mulher na jogada, existe outra mulher aí que não é nada de igreja. Abra aí em Apocalipse 17, 18, você vai encontrar outra mulher que o texto trabalha. 17, 18, o último versículo diz assim, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, no contexto chamada de Babilônia, né? Babilônia espiritual, ou seja, toda sorte de coisa ruim, de práticas de pecado, habitando, alguns chamam de Roma, essa Babilônia espiritual. Mas uma coisa é certa,
duas mulheres em jogo, uma religião verdadeira, a igreja de Cristo, e um sistema que parece ser a igreja, que parece estar agradando a Deus, mas não é chamado de mulher. Para o adventista, ele diria logo na ponta da língua, é o meio evangélico, é a igreja católica o meio evangélico, essa falsa mulher. É raro, pode ser eles, entendeu? Pode ser eles, atribui a nós, por quê? Porque eles interpretam que a igreja católica é essa mulher, e nós somos filhotes da igreja católica, porque essa mulher tem filhas, né? Prostitutas filhas, e eles dizem que nós somos prostitutos filhos. Não fique enganado com o adventista não, viu? Ele não olha para você e vê como irmão dele, você é um prostituto filho da grande prostituta. Essa é a doutrina aclarada. Agora, quando vai para a TV, diz assim, você tem uma fé bonita, uma fé sincera, né? É uma fé sincera, valorizando, tudo balela, tudo balela. O olhar que o adventista tem é, você não está salvo e está dentro da prostituta, entendeu agora? Prostituta, filha. Nós não somos a prostituta, nós somos a igreja verdadeira, nós não somos o sistema pagão. Então, com essa parte de interpretação autoexplicável da Bíblia, que é o que eu quero dizer para os irmãos, com isso aí, quando você for ler o texto, procure referência, que bata exato a informação, porque a leitura literal do texto de Apocalipse, o problema é que o pessoal quando pega literal, faz aquela leitura, eu estava conversando com o Daniel, faz uma leitura assim, ó, como fosse uma sequência, e Apocalipse não está como sequência, é um pedaço aqui, um pedaço ali, você vai juntando. É como a doutrina da Trindade, ela não está num lugarzinho assim na Bíblia, eita, está aqui a doutrina da Trindade, toda bonitinha, é só ler aquela passagem. Você tem que juntar, sistematizar, organizar toda a ideia. Livros de escatologia, ou seja, o Apocalipse e outras passagens escatológicas, esses livros você tem que juntar e pegar a Bíblia e fazer com que ela se auto-explique, porque o próprio João estava vendo o símbolo e o próprio João estava dizendo, é isso. Agora você pergunta assim, ô pastor, já falou que é governo, já falou que é um sistema religioso anticristão, já falou aí que vai vir outros governos que apoiam esse governo, que governo é esse? Não sei, se você chegar um dia descobrir, me diga por favor, que eu não sei quem é esse anticristão, o pessoal fica dando chute, né? De vez em quando tem um YouTube doido aí, dando, eita, é o anticristo fulano de tal, eita, é fulano de tal. Lá em Altinho, o pessoal, só para fechar, o pessoal chegou, ô pastor, mandaram uns materiais para mim, ô pastor, o que é que o senhor acha desse vídeo? Meu irmão, é mais um doido, é mais um louco de ideias, porque uma hora, um ano só aparece, é esse aqui o anticristo, não dá 3 meses, agora é esse, mais 3 meses, nosso computador já foi chamado de anticristo. Você sentiu o drama? Diga o que foi, Dani? A internet. Está entendendo? A turma fica pensando que Apocalipse é loteria para tentar acertar na sorte. Não é assim não, irmãos. Papai do céu não disse é fulano de tal, não. A gente tem as ideias que ele vai ser opressor, esse anticristo, seu governo, mas é assim, é fulano, a gente tem que ficar com a revelação, e a revelação não nos dá esse direito de sair apontando, é ABC. Não. Agora, quando chegar, a gente vai sentir que o caldo é grosso. Então, já chegou a internet, já chegou o computador, a internet, como o Dani falou, o computador, e outras situações. Esse ano, só lá em Altinho, vieram 4 ideias para mim. Ô pastor, é essa aí? Digo, meu irmão, vá para a Bíblia, irmão. Você está com a fonte do conhecimento, não fique tentando fazer loteria, e essa turma aí que só quer like, curtida, para ficar conhecido o vídeo, é balela. Então, irmãos, nossa doutrina, ela é bíblica. E aquilo que a Bíblia não nos revela, cabe a gente ficar calado só esperando acontecer. Não adianta querer ficar especulando, supondo. É um governo? É um governo. Mas que governo vai ser esse? A gente não sabe, não nos foi revelado. Amém? Mas eu quero fechar, como sempre, pode passar o próximo slide, meu irmão? Como sempre, Apocalipse é um livro de esperança. Quando você lê Apocalipse e vê todas essas figuras feias que aparece, olha o final, capítulo 21, esse é o nosso final, na glória, na presença do Senhor, desfrutando. Então, Apocalipse está dizendo assim, ó, está vendo essa turma que está sofrendo aí? Um dia você vai sofrer também, mas não olhe para o seu sofrimento não, olhe para o seu final é glorioso. O nosso hino, né, e a irmã depois pode até cantar, a irmã Maria José aqui com os irmãos, no ofertório, hino 113, eu só vou ler, os irmãos, sinta aí o poder desse hino. Dia glorioso, regozijai-vos, sim, ó crentes,
o Senhor não tardará, já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Eis com milhares, a base aí, ó, eis com milhares de milhares, sobre as nuvens ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além, e então será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo ficará pasmado, vendo a Cristo, ó, o mundo vendo, retorno visível, em seu fulgor, ao refrão, o dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber, regozijai-vos sim, ó crentes, o Senhor não tardará, já vem o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Cremos nisso. Amém, meus irmãos? A palavra está com a nossa dirigente e está orando aqui por mim, Simone, para a gente retornar para o Altinho, né? Esse foi o último nosso encontro do ano, permitindo Deus, né? Não sei como é que vai ser o ano que vem, tem muita coisa aí daqui para janeiro, mas espero ter aí ajudado a igreja nesses julho para cá, praticamente aí 6 meses vindo aqui, e para mim foi um crescimento, porque toda vez que a gente lê, relê e vai passar para os outros, a gente aprende, não tem como. Cada leitura, cada estudo, cada aplicação, a pessoa, eita pastor, o senhor está ensinando a gente, eu também estou aprendendo com cada irmão, cada leitura, tudo. Amém? Louvado seja Deus por esse estudo tão maravilhoso, né? Que é a nossa esperança. O mundo lá fora não sabe o que é isso, mas nós que temos Jesus como nosso Salvador, nós temos a esperança de um dia estarmos com Ele. Bendito seja Deus. Em pé, irmão, nós vamos orar pelo pastor Alexandre, pela irmã Simone que está acompanhando, e eu vou convidar o nosso irmão Elias Frutuoso para fazer essa oração ao nosso Deus, pelo retorno do pastor Alexandre ao microfone. E agradecendo a Deus, né, por esses meses que ele passou conosco, que hoje é a última quarta-feira de estudo doutrinário do ano de 2025. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer, primeiro pelo privilégio que tu nos concede estar aqui na tua casa, e muito mais ainda para ouvir da tua palavra, a qual nós estamos precisando. Tu sabes, Pai, que sem a tua palavra nós não podemos sobreviver. A tua igreja não vive sem a tua palavra. Por isso nós queremos te agradecer esse grande privilégio, e agradecer também pelo pastor Alexandre, que tem dedicado esses dias aqui na nossa igreja, ensinando, nos trazendo esses estudos que faz tanto tempo que a gente ouviu. Há muita especulação por aí afora, mas graças a Deus nós temos pessoas que têm nos ensinado, têm nos mostrado o que é verdadeiramente a tua palavra. Abençoa o teu servo, continua dando a ele a unção da tua palavra, não só a ele, mas toda a sua família lá, a congregação. Ó Pai, toma conta da vida dele, mas que esses estudos que foram dados aqui, eles estão aí na internet, quem quiser pode rever, mas também que ele possa ter ficado gravado em nosso coração, e nos ajuda, Deus, a ser não só ouvintes, mas cumpridores da tua palavra. Abençoa a nossa igreja, abençoa todos os lares aqui representados, e toma conta do teu servo e de sua família. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe, pastor. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de oração. E nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 344, né? Do nosso HCC, firme nas promessas. Promessas, o meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Firme
mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito, sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmão. Cada dia possamos estar firme nas promessas, na palavra do Senhor, como acabamos de estudar, não é? Tudo passa, tudo falha, mas as promessas do nosso Salvador, elas são eternas e elas se cumprem, não é? Pode não se cumprir hoje, amanhã, mas a palavra de Deus se cumpre no tempo determinado por Ele. Nós vamos ler agora a sua palavra, não é? Teremos uma leitura bíblica alternada no Salmo 34, verso 8, verso 15 e o verso 17 a 19. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Todos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Louvado seja Deus. Temos aflições? Temos. O crente, ele não é blindado para não sofrer. O crente adoece, o crente tem tribulação, mas a palavra de Deus, que nós acabamos de ler, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Ele não nos livra das tribulações, mas Ele está conosco nas tribulações. Bendito seja o seu nome. Nós teremos agora cânticos espirituais com o grupo de louvor. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos declarar que Deus é fiel em nossas vidas. Amém. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que minha pena não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que
esquecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
Nós teremos agora, irmãos, é um momento de gratidão. Nós cantamos, te agradeço, e nós teremos agora um momento de gratidão. Então, nós vamos dar assim, a oportunidade a qualquer irmão, né, que tem uma palavra de gratidão, recebeu uma bênção, que possa compartilhar conosco, e depois nós teremos uma oração de gratidão por esta bênção que o irmão ou a irmã tenha recebido durante a semana, durante o mês, ou até durante o ano, né? Nós estamos nos últimos dias do ano de 2025. A irmã Alessandra. Boa noite, graças a Deus. Eu quero agradecer pela feirinha que foi no sábado. Quem viu o material que nós tínhamos, pouco material, um valor bem baixo, R$2. E nós vínhamos orando, né? O Ministério da Misericórdia, os irmãos estavam orando. E para a honra e glória do Senhor, foi uma bênção que conseguimos. O valor, tirando as despesas, quase R$6 mil para a glória de Deus. E a feirinha é muito gratificante trabalhar, porque é uma troca. Ajuda os irmãos da igreja, ajuda a comunidade a comprar no valor simbólico e ainda abençoar a igreja. É só agradecer. Amém. Louvado seja Deus. Rafael. Alô. Eu agradeço pela minha formatura. Terminei o meu curso do ensino médio e o técnico. E a formatura do meu primo Breno, que se formou também esse ano. Amém. Parabéns aos formandos. Uma etapa vencida. Irmão, eu agradeço pela saúde da minha mãe, que todos os irmãos sabem o que ela passou esse ano. E para a honra e a glória de Deus, está aqui, firme e forte. E feliz. Agradeço pela sua família. Agradecer a Deus, não tem página de livro no mundo que possa registrar o que a gente precisa dizer a Deus, o quanto nós precisamos agradecer. Então eu quero agradecer a Deus, assim, pela imensidão das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, né? E aí, pela recuperação da minha saúde, que eu estava bem debilitado esses dias, e eu senti, assim, que essa idade, essas coisas chegando aí, mas eu estou, graças a Deus, agradecido a Deus por esta saúde que está sendo reabilitada. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida, né? Estou aqui. Teve essa semana no cardiologista, semana passada. Quarta-feira passada ele estava viajando na outra América e a gente tinha marcado 2 vezes. Mas tudo bem, as notícias são boas, né? Então eu só tenho que agradecer. Deus é bom, sempre bom. Então eu quero... tem um procedimento, peço oração. Ele quer fazer um procedimento que já fez. Segundo ele, só tem um médico no mundo que faz isso. Ele foi lá aprender. Se eu queria fazer, eu digo, faço. Então ele vai fazer em Recife, é uma coisa simples, né? Mas é um negócio complicado que só tem um no mundo que faz. Fiquei até admirado. Mas gostaria que orasse, né? Porque a gente vai... A nossa vida está na mão de Deus. É questão de minutos, mas quando mexe é coisa que a gente fica com medo, né? Então quero pedir as orações, mas agradeço a Deus, tudo está bem. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha prima Marciana, lá em Pesqueira, que ela caiu do 1º andar, né? Ela foi ajudar o pai dela, que também é enfermo. Ela foi ajudar a colocar água e ela caiu, né? Ela veio para aqui, para o regional, passou 7 dias. Ela foi cirurgiada em outro hospital, mas pela vida, porque a gente sabe, a gente que está abaixo da graça de Deus, Marciana ainda não conhece a Jesus, mas a gente está orando pela vida dela, né? E pela vida também de outras pessoas que fazem parte da nossa família. Que Jesus venha fazer a obra na vida dela e de outros. Mas assim, foi
a mão de Deus, foi um livramento muito grande. Porque a gente sabe que se não fosse a mão de Deus, ela não estaria viva. Eu creio. Quando aconteceu, a irmã dela disse assim: Nida, eu sei que você todos os dias ora pela nossa família, mas ore mais, porque senão eu sei que ela hoje não estaria viva. Então eu creio que quando isso aconteceu, o Senhor estava ali. Então hoje eu estou aqui na igreja agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo pela minha família e principalmente pela vida de Marciano. Talvez ela não entenda hoje, mas eu sei que amanhã ou depois ela vai entender a grande obra que Jesus está fazendo na vida dela. Amém, irmãos? Amém. Obrigada. Amém. Amém? Está ligado. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer um grande livramento que Deus me deu de passar por um constrangimento grande. Eu saí para pegar minha sexta-feira. Eu saí para pegar minha identidade nova e levei o pagamento do cartão, 1.600 e pouco junto, né? Que de lá eu ia pagar, para aproveitar pagar lá no shopping mesmo. E ali, quando eu peguei a identidade, me alegrei muito. Aí esqueci do dinheiro, eu na carteirinha preta, e a mesa que está lá no birô, lá do rapaz, lá no cidadão, é preta também. Eu acho que aí eu me admirei da identidade e tudo. Aí dali a gente veio embora. Vim para casa. E ainda a gente lanchou, entendeu? Aí, quando cheguei em casa, eu disse, agora eu vou pagar, eu vou aqui na fábrica da moda, que ainda dá. Quando eu olhei, eu disse, cadê a bolsinha preta? Aí eu olhei, André pegou, André, estava comigo, não era, André? Aí eu digo, agora, ficou no shopping. Ficou lá onde eu peguei a identidade. Eu digo, agora eu estou sem dinheiro, sem cartão, sem nada. Já ficando tarde, eu acho que eu digo, já vai fechar lá. Como é que eu vou fazer? Mas no fundo eu dizia, eu sou dizimista e Deus cuida do que é meu. Entendeu? Aí eu pensava assim, se perder, Deus dá um jeito. Não fiquei desesperada, né? E ali eu lembrei que a menina de Bia, a minha nora, a gente foi junto, que ela estuda no Senac, que é vizinha ao shopping, e que eu ligasse para ela só era subir as escadas e ir lá, porque ela esteve junto comigo lá, eu e Bia. E assim, quando eu liguei para a Bia já tinha ligado para ela. Aí pronto, fiquei esperando. Aí daqui a pouco a menina ligou e disse, dona Graça, sua carteira já está nas minhas mãos. Eu digo, graças a Deus, Deus seja louvado. Já pensou se na hora que eu saísse, sentasse uma pessoa, botava a mão em cima, ó. Quando me fizesse assim, via o pacote de dinheiro, só sendo servo de Deus para não deixar, não levar, né? Então eu louvo a Deus. Amém. E também por tudo que Ele tem feito durante todo esse ano. Como a gente junta aqui sabe como é que os pedidos de oração, as agonias que surgem, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Amém. Jesus. Então, só vitória. Amém. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, graça e paz. Minha palavra de gratidão a Deus é pela igreja, né? A gente como igreja, né? A gente sabe do que a gente passou, sabe do que a gente está passando, mas a gente tem a certeza, a convicção que Deus está conosco. Amém. Em nenhum momento eu digo nós, porque eu tenho certeza que os irmãos também assim se sentem, né? Deus nos desprezou. Em nenhum momento Deus nos desamparou. Isso aí. Então, assim, eu quero a minha palavra de gratidão, né, a Deus e à igreja, aos irmãos, que apesar das dificuldades, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Então, muito obrigado à minha igreja, aos irmãos, né? Nós, todos aqui, eu tenho certeza, têm buscado o melhor para a igreja do Senhor, a igreja local.
Às vezes a gente discorda de pontos de vista, somos diferentes, porque até em casa, né? Quem tem 2 filhos aqui sabe como é que é. Um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita, outro quer ir para o centro e por aí vai. E na igreja, né, muitas cabeças pensantes, mas Deus tem nos abençoado. Então, a minha palavra essa noite é de gratidão a Deus pela vida da primeira igreja batista. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e nessa caminhada nós vamos chegar naquilo que Deus tem planejado para essa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. É muito bom agradecer, irmãos. Eu acho importante esse momento no culto, porque é tão fácil pedir, né? Sempre temos pedido a fazer, mas agradecer é difícil. Mas é uma virtude do crente. A palavra de Deus nos ensina: sede agradecidos, em tudo dai graça. Então, louvado seja Deus que nós temos esse espaço e nós vamos agora orar. É uma oração de gratidão. Não é? A irmã Alessandra agradece a Deus pelo resultado positivo da feirinha. Sempre Deus nos surpreende na feirinha, não é, Alessandra? A gente olha assim, humanamente falando, desprezível, mas Deus multiplica, não é? O irmão Elias agradeceu a Deus pela sua saúde, o irmão Aderval também, o irmão Monteiro está agradecendo por este ano, né? Está à frente da igreja, pelas bênçãos que ele tem recebido, que a nossa igreja tem recebido também. Passamos momentos difíceis, mas em nenhum momento Deus nos desamparou. Rafael agradece a Deus pela sua formatura, a de Breno também, não é? Lorena também, são jovens que concluíram o 2º grau, no nosso tempo o 2º grau. E estão assim numa nova etapa, vão entrar na faculdade, então tudo isso é bênção de Deus. A irmã Irenilda, né, Nida, agradece também a Deus pela saúde da sua prima. Então, a irmã Graça agradeceu a Deus, então é motivo de gratidão, né, irmãos? Nós estarmos aqui, nós estarmos vivos com nossas famílias, então só temos aqui louvar e agradecer a Deus. Nós vamos ter 2 orações de gratidão. Nós vamos pedir ao diácono Anderson e nós vamos pedir à nossa diaconisa, a nossa irmã Gilvanete, que onde estão possam ficar de pé e orar, agradecendo a Deus. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos, pelos livramentos, Senhor, por cada detalhe, Pai, que o Senhor cuida na nossa vida, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para compartilhar as nossas gratidões com os nossos irmãos e direcionar, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és o dono da nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão aqui e te agradecem, Senhor, pelos livramentos, Senhor, como a irmã Graça, que o Senhor cuidou, ó Pai, não permitindo que ninguém levasse, ó Pai, a sua carteira com o dinheiro do pagamento, Senhor. Anida, que também agradece, Senhor, pela sua prima, que sofreu esse acidente, mas o Senhor cuidou dela, Senhor, e o Senhor está cuidando também. Também te agradecemos, Senhor, com os nossos irmãos Elias e Aderval, que agradecem, Senhor, pela sua saúde, que agradecem porque o Senhor tem cuidado de suas vidas. Amém, Pai. Também somos gratos, ó Pai, pela nossa igreja, porque temos, Senhor, aqui temos irmãos que nos amam, temos irmãos que andam junto conosco, que estão sofrendo conosco, que estão conosco em todos os momentos, Senhor, e que principalmente, ó Pai, têm o mesmo pensamento em Te servir, em Te adorar e fazer o melhor para Ti, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nós te agradecemos porque Tu és, Senhor, o dono da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós Te louvamos porque estamos aqui na Tua casa de oração, na Tua presença, para Te louvar, para Te engrandecer, Pai. Para Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado a cada dia, Pai. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, Te agradecer pelos livramentos, Senhor, que tem nos dado a cada dia, e por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, meu Deus, pela Tua fidelidade para conosco, Senhor. Nós Te somos gratos, Pai.
Nesse momento também queremos colocar diante de Ti, Pai, as gratidões dos irmãos que fizeram aqui diante da Tua presença, Pai. As gratidões foi pelo o irmão Elias, agradeceu pela sua saúde, Pai, o irmão Aderval também, ó Deus, o irmão Rafael agradeceu também pela sua formatura e a do seu primo, Breno, ó Deus, também a irmã Graça te agradeceu também pelo cuidado, pelo livramento que deu na vida dela. A nossa irmã também agradeceu ali pela sua prima, pelo livramento do Senhor, que Deus deu na vida dela, aquela queda que ela teve. Ó Deus, nós te somos gratos, porque Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. E podemos confiar. O irmão Monteiro também agradeceu pela Tua igreja, Pai, porque o Senhor tem conduzido tudo, Pai. O Senhor tem trabalhado na vida da Tua igreja e vai continuar fazendo aquilo que Te apraz fazer, Senhor. Continua abençoando a vida dele, dando sabedoria, direção, orientação, fortalece ele, Pai. Tu sabe que não é fácil, meu Deus, o que ele tem feito, mas eu creio que Tu estás à frente, Pai, orientando e iluminando cada dia, Pai. Nós Te somos gratos por tudo, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel, Pai, e Tu cuida de nós, porque Tu és o nosso Deus, Pai. E as nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Continua com a Tua mão estendida sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, teremos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Quando cada irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, tem a oportunidade de dedicar ao Senhor. Enquanto isso, nós estaremos louvando a Deus com o hino 243 do HCC. Ó Deus, venho te agradecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de Ti. O irmão Ciron estará agradecendo a Deus por este momento. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti neste momento trazendo dízimos e ofertas. É do Teu propósito, ó Pai, que o Teu povo participe, Senhor, na obra da evangelização do mundo inteiro, ó Pai. A Tua igreja, ela está numa região tão importante, ó Pai. E Tu tem nos abençoado. E Tu tem nos dado a oportunidade, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra. Abençoa a todos aqueles que têm tido no coração esse propósito de participar, Senhor, deste momento tão importante do culto, ó Pai. É um momento de gratidão pelo que Tu tens feito, ó Pai, em suas vidas, ó Pai. Abençoa cada um de nós, aqueles que vieram à frente contribuir nesta oportunidade. Que em tudo haja esse sentimento de que nós somos participantes dos Teus propósitos aqui na terra como igreja, ó Pai. Nós Te oramos por aqueles que estão aniversariando durante esta semana, que sejam agraciados com as Tuas bênçãos, e isso nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Teremos agora um momento de pedidos, não é?
nós agradecemos. Agora vamos dar oportunidade aos pedidos de oração e nesses pedidos também está aqui bem destacado a sucessão pastoral. Nós também tem sido um pedido, né? Tem sido oração constante, né? Ao meio-dia e às 23 horas. Então, que cada irmão possa estar, né, levando esse pedido a sério e em nossas casas, nos momentos devocionais, você, eu, possamos estar orando pela sucessão pastoral. Mas agora os irmãos têm a oportunidade também de fazer um pedido de oração. O irmão Torrião. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou alegre de estar aqui junto. Isso é um privilégio de estar aqui aprendendo a palavra de Deus e engrandecendo o nome dele. E meu pedido de oração, eu vou pedir por todas as famílias, pelas famílias da igreja e outras famílias que nós vemos que está carente de Deus, às vezes pessoas ligam, né? Nós sabemos que no dia de hoje é uma batalha pela família, né? Aqueles que estão vencendo junto. Aí eu peço que simpatize de orar por não só as famílias da Batista, mas todos os outros irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus. A irmã Alessandra. Mais uma vez, eu quero pedir oração. Domingo, nós estaremos recebendo aqui cerca de 21 famílias de 3 comunidades diferentes, quase 80 pessoas, entre adultos e criança, pela primeira vez. 3 comunidades estão vindo aqui, né? A gente fez uma seleção dessas famílias para eles estarem ouvindo a palavra, louvando, adorando o nosso Deus. E, em seguida, o Ministério da Misericórdia vai oferecer um almoço, é o almoço da compaixão, não está aberto para toda a igreja, mas nós estamos fazendo tudo com muito amor, para amor ao próximo, para eles se sentirem acolhidos, para eles se sentirem bem aqui no nosso templo. E eu peço oração, que nós estamos providenciando transporte e deslocamento dessas pessoas. E eu peço os irmãos que estejam orando para que tudo dê certo e o nome do Senhor, mais uma vez, seja honrado, adorado e glorificado. Amém. Vamos Amém. orar. Mais uma vez eu saúdo os irmãos. E agora meu pedido de oração é pelos que estão enfermos, né? Os que estão com CA, que tanta gente pede oração para nós. Então, que o Senhor conhece e sabe onde está cada um enfermo. O Senhor possa estar enviando o seu anjo da cura, no nome de Jesus. E também eu quero apresentar também o pedido de oração para essa menina que está comigo, que é Fernanda, que veio visitar, passar um dia conosco, ela e o esposo, moram em Santa Catarina, e estão saindo daqui para Piauí. Que Deus abençoe essa viagem. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Vamos orar. Caio. Graças a paz, irmãos. Meu pedido de oração é por uma prima da minha esposa. Ela está numa batalha muito dura contra um câncer. Era uma jovem, 34 anos ou 35. E a situação está bem complicada agora. Muito complicada mesmo. A gente já vem pedindo oração por ela há um bom tempo, mas conversando com a mãe dela, a situação não está fácil. E uma resposta que a mãe dela disse a gente, quando a gente esteve lá na segunda-feira, foi que está difícil para os médicos, está difícil para a família, mas não é difícil para Deus. Então é nessa fé que nós pedimos oração para que Deus pode todas as coisas e, se for da vontade dele, que ele possa restabelecer a saúde dela. Amém. Vamos orar. Essa amiga de Gislaine, né, que está com câncer. Graça e paz, irmão. Eu quero pedir oração pelo um sobrinho meu que está internado em Recife. Já faz dias que ele está internado, ele precisa fazer uma cirurgia para uma troca de válvula e está aguardando para que Deus abençoe, que essa cirurgia dê tudo certo, que possa sair no momento que Deus determinar, né? Ele já está mais agoniado, porque já faz mais de mês que ele está lá. E também quero pedir pelo meu netinho, que hoje, agora à noite, eu soube que ele, hoje à tarde, quando a Marcela foi buscar ele no hotelzinho,
Ele estava com isso aqui bem inchado. Estava bonzinho, lá no hotelzinho ele dormiu, quando acordou estava bem inchado. Parece papeira, mas a gente não sabe. O médico preferiu internar, porque ele disse, não sabe se é uma infecção ou se é papeira. Então ele está internado hoje à noite, vai passar, acho que só sai amanhã. Não sei, eu vou falar com ela quando chegar em casa. Mas assim, eu peço oração para que Deus esteja intervindo. Amém? Amém. Vamos orar, Chico. Bem lembrado, a irmã Graça pediu oração pelos doentes, os enfermos da igreja. A nossa irmã Jaqueline, né, que passou, nós agradecemos porque ela recebeu alta do hospital, né, fez um procedimento cirúrgico, mas agora ela está em recuperação. Ela ainda continua sentindo dor, mas com menos intensidade, que nós possamos continuar em oração pela recuperação dela. A gente conhece ela e a família, são servos do Senhor, que gostam de estar na casa, né, trabalhando com a mão no arado, então que nós possamos continuar orando não só por ela, mas com outros enfermos da nossa igreja. E orar também tem algumas famílias da nossa igreja estão passando por dificuldades, né, do nosso conhecimento. O ministério está chegando junto, o que está no nosso alcance, o Ministério da Misericórdia está chegando junto, ajudando, mas que nós possamos estar colocando em oração essas famílias que estão passando por algumas dificuldades, nossos irmãos aqui na nossa igreja, para que Deus é o Deus de cura, é o Deus de amor, é o Deus de providência, que Deus esteja à frente, no controle de tudo. Amém. Amém. Nesses enfermos também vamos lembrar da nossa irmã Socorro Vanderlei. Até essa semana ela botou, ou foi a semana passada, um pedido pela sua saúde. Então vamos lembrar desses irmãos que estão enfermos. Irmãos, nós vamos ficar em pé agora e nós vamos apresentar a Deus todos esses pedidos. O que chegar na sua mente, você possa estar orando, né? Só tentando lembrar, né? O irmão Torreão pediu pelas famílias, a nossa irmã Graça pediu pela viagem da sua parente, pelos irmãos enfermos, a irmã Gil pediu pelo seu sobrinho, né? E pelo seu neto também. O irmão Caio pediu pela amiga de Girlaine, que está com câncer. E outros irmãos que eu não me recordo, mas nós vamos orar. Eu vou pedir, vamos ter também 2 orações. Eu vou pedir à irmã Jessi e à irmã Nailza, que esteja apresentando diante de Deus todos esses pedidos que foram citados aqui. E que nós possamos levar, irmãos, esses pedidos também para nossas casas, para nosso momento devocional. E o pedido também, sucessão pastoral, não podemos esquecer. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, onde estamos aqui na Tua casa de oração, Pai. Te agradecendo por tantas bênçãos que Tu tens nos dado e também, Senhor, colocando diante de Ti todas as nossas necessidades, Pai. Senhor, Tu acabaste de ouvir, Senhor, com certeza, os pedidos que foram feitos aqui agora, Pai, pelo irmão Torreão, pelo irmão Caio, por Gil, Pai amado, pelo seu neto, especialmente, da irmã Graça também, Senhor. Tu ouviste todos os pedidos, Pai. Tu ouviste o pedido da irmã Alessandra também, Pai amado. E nós queremos, Senhor, junto a estes irmãos, interceder, Senhor, por estas necessidades que foram colocadas aqui, Pai. Que Tu use de misericórdia, Pai, como Tu tens feito, e que Tu abençoe quem está precisando de uma cura, Pai amado, que Tu solucione problemas, quem está enfrentando dificuldade, Pai amado. Tu sabes todas as coisas, Pai. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada irmão que aqui está, cada família aqui representada, Pai. Nós sabemos das dificuldades que cada um enfrenta, Pai. Mas muito mais, Senhor, Tu sabes, porque Tu
Tu estás em todo lugar, Tu és onisciente, Tu és onipotente e Tu estás em todo lugar, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. E agora, Senhor, te colocamos diante de Ti a sucessão pastoral desta igreja, Pai. Ó Deus eterno, direciona, Pai, todas as coisas, Pai. Nós esperamos em Ti, Pai, porque nós sozinhos não podemos fazer nada, Pai. Dependemos tão somente da Tua ajuda, Pai, da Tua interferência neste caso, Pai. Ó Deus, manda, Senhor, conforme a Tua vontade, um obreiro para estar à frente da nossa igreja, Pai. Tu sabes as necessidades que ela precisa e Tu sabes o nosso desejo, Pai. Ó Deus, faz isso em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda e te pedimos que Tu nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Pai querido, estamos aqui na Tua casa de oração para louvar, para bendizer, para aprender mais de Ti. Mas também, Pai, para entregar, Santo Deus, as nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas necessidades em Tuas mãos, Pai. E nesse momento, Tu ouviste, Santo Deus, a cada irmão, a cada filho Teu, Pai, que fez uma oração a Ti. E nesse momento, Santo Deus, a maioria está clamando e pedindo por saúde, Santo Deus. Tu escutasse, Pai, Caio pedindo por essa jovem, prima de Gislaine, Pai, tão nova, que está, Santo Deus, com essa doença, Santo Deus, com câncer. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor, querendo, o Senhor pode, e se quiser, pode fazer um milagre, Pai. E a mãe dela, Santo Deus, crê, Santo Deus, que esse milagre pode ser feito, assim como nós, Pai. Tem misericórdia, cuida da alma dessa menina, dessa jovem. E a nossa oração é, Pai, é que o Senhor esteja nesse momento, Pai, com ela, abençoando e fazendo a Tua vontade, Pai. Também te pedimos pelo neto de Gil, Santo Deus, nós não sabemos o que ele tem, que os médicos, Santo Deus, através de Ti, possam, Santo Deus, dar o diagnóstico certo e que em breve, Santo Deus, ele possa estar em casa para fazer o tratamento, Pai. Também nessa hora nós lembramos de Edilúcio, Pai, que é o sobrinho do pastor Edinaldo, Santo Deus. Tu sabes o que esse jovem também está precisando, Pai. Estamos sabendo que ele voltou ontem de São Paulo, que está com sua família. E a nossa oração, Santo Deus, continua tratando dele, Pai Santo. Faz a Tua vontade, Santo Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Santo Deus. Tantos outros, Santo Deus, que te pediram por saúde, assim como a irmã Jaqueline, Pai, que o Senhor esteve com ela durante esse processo cirúrgico e continua com ela, Pai. Continua, Santo Deus, ajudando, tratando dela, Santo Deus. Tu sabes o que ela está passando. Ajuda nessa recuperação, Santo Deus. E que em breve, Pai, a Tua serva possa estar aqui glorificando o Teu santo nome, Santo Deus, e contando dos feitos que o Senhor fez em sua vida, Pai. Também queremos Te apresentar todos os outros enfermos, Pai, que foram citados aqui. Tu escutaste o nome de cada um, Senhor. E a nossa oração, Pai, continua agindo, continua, Santo Deus, abençoando cada um deles, Santo Deus. E também Te pedimos por aqueles que estão cuidando desses enfermos, Pai. Não é fácil, Santo Deus, e a nossa oração é que o Senhor renove as forças de cada um deles, Pai. Não é fácil, Santo Deus, tratar, cuidar, ficar com os doentes, mas sabemos que o Senhor renova as forças de cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Nós Te agradecemos e Te louvamos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós passamos a palavra ao irmão Monteiro. Vou falar aqui. Irmãos, boa noite, graça e paz. É rápido, só algumas informações. Depois de um culto maravilhoso, que nós tivemos aqui, louvado seja Deus por tudo. Irmãos, a primeira fala minha hoje em relação a ações é o convite que nós recebemos,
da Igreja Batista Emanuel, Igreja Batista das Rendeiras. Eles estão, aí como igreja, estão completando 30 anos, né? E mandou um convite para a igreja. Eles terão culto dia 13, próximo sábado, às 19 horas, e dia 14, às 18h30, no domingo. Eu creio que, como igreja mãe, a gente pode ter uma representação lá. Eu, particularmente, estarei indo, né, e espero que outros irmãos também se mobilizem para a gente prestigiar, né, esse aniversário, né, até porque é uma igreja filha, né, uma filha da nossa igreja. Então, vamos lá, próximo sábado, eles marcaram para as 19 horas. Eu, quando for 18h30, se alguém quiser, eu vou vir aqui, vou estar com Nailza. Eu creio que Nailza vai comigo, se ela não for, mas eu vou estar aqui no carro e eu vou ter 3 caronas disponíveis, tá? Eu vou tirar uma foto, vou escanear e vou colocar o convite no grupo da igreja. Eu creio que no sábado dá para nós irmos. Bom, o segundo é, mais uma vez, convidar a igreja para o culto de oração, que acontece todos os sábados pela manhã. A gente sabe que tem um grupo de irmãos que são fiéis a esse culto, né? Eles prestigiam, todos os sábados estão aqui. Não vou citar nomes, mas eu sei até de qual mais ou menos quem estão todos os sábados aqui, que nós também possamos despertar para estar prestigiando e até estar participando com mais efetividade. Eu venho de vez em quando, né? Eu ainda estou assim, me prendendo a uma coisa que é muito fácil se desprender, que eu faço minha feira, de vez em quando eu faço aqui no São Francisco, mas eu faço minha feira, aprendi a fazer minha feira lá na Coab, que eu acho aquela feira da Coab, na minha concepção, hoje uma das melhores de Caruaru. Não conheço todas, né? E eu faço no sábado lá. Bom, o terceiro é com relação a esse culto, né? Já foi dito aqui, culto da quarta-feira, culto de oração e doutrina esse ano. Esse com doutrina foi o último, né? A gente conversou ontem com o pastor Alexandre. E na próxima quarta-feira nós queremos fazer um culto só de oração, né? Vamos convidar a igreja para a gente estar orando, agradecendo a Deus. Não foi tão bom esse momento agora, né? Agradecendo a Deus pelo ano que está findando e também, principalmente, né, pela sucessão pastoral. Certo, Elias? Quarta-feira, fazer só oração. O pastor Alexandre não estará com a gente mais esse ano em relação às quarta-feira, tá bom? O outro aviso que eu queria dar para os irmãos é com o convite, né? No próximo domingo nós teremos o nosso culto de ceia, né? O segundo domingo de cada mês tem o culto de ceia. Mas antes da gente chegar no culto de ceia, tem o culto no domingo pela manhã. Sandra já deu uma palavra em relação ao culto do domingo pela manhã. Estaremos trazendo 3 comunidades para aqui. Será oferecido um almoço para essa comunidade, não é aberto para a igreja, né? É bom que a igreja saiba disso, é só para a comunidade, e algumas irmãs da igreja vão estar preparando essa alimentação, né? Não sei porquê, não vem mais gente ajudar, mas assim, até porque também já foi tudo contactado antes, né? Então, no próximo domingo vai ter esse culto pela manhã, e assim, Sandra falou comigo que é um culto extremamente evangelístico, né? Ela até falou comigo, tio, teria que ser um culto evangelístico e tal. Aí é onde vai chegar a parte que eu quero que a igreja tome conhecimento. Próximo domingo, tanto pela manhã como pela noite, estará conosco o pastor Mateus Chalegre. Era pastor Edmilson, né? Mas está vindo um outro pastor. Mas esse pastor Mateus Chalegre, ele é de uma outra igreja, de um outro estado, né? Ele está vindo está vindo pregar na posse de um pastor aqui no Cabo Santo Agostinho, né? O pastor Marcos Galdardo já tinha conversado com a gente, né? Ele colocou uma série de pastores à nossa disposição. A gente não tem utilizado esses pastores por conta até de custo, né? Porque já pensou, toda semana a gente está trazendo os pastores de Recife, né? A gente, financeiramente, o suporte teria que ser bem maior. Então, a gente tem feito uma certa cautela, né? Mas, assim, a gente acabou convidando esse pastor, conversei com ele bastante hoje, né? Ele está vindo aqui, ele vai chegar aqui no domingo pela manhã, pastor Mateus Chalegre, conversei com ele hoje, ele vai vir pedir a ele, que eu não costumo pedir mensagem, né? Mas pedir a ele que ele trouxesse uma mensagem evangelística, ele vai trazer uma mensagem evangelística,
Ele queria falar com o ministro de música, não sei se ele conversou com você, já conversou com você, mas eu passei o contato, né? Ele vai conversar contigo, Anderson. Aqui acho que ele quer alinhar alguma coisa do culto, não sei. E à noite ele vai estar com a gente para ministrar a ceia, certo? Guarda esse nome aí, pastor Mateus Chalegre. Ele vai estar com a gente de manhã e à noite, no próximo domingo. Tá bom? Amém? Chalegre. Eu acho que é Chalegre. A pronúncia... Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Mas tem um irmão Chalegre também, né, que é Gideão, que fazia até parte do nosso campo aqui, que ele é de Vitória de Santo Antão. Ele passou um tempo aqui conosco, aqui na igreja, voltou para a Vitória de Santo Antão. Bom, e por fim, eu queria só trazer uma explicação, porque talvez, né, como eu mesmo coloquei a notícia lá, mas eu mesmo depois eu digo, qual a interpretação que estão dando nesse convite? É porque é o seguinte, eu coloquei lá a confirmação, confirme a sua vinda para o culto da cantata no dia 21, né? Aí eu só estou vendo lá os irmãos colocando o nome. Assim, desculpa o que eu vou falar, o interesse não é esse. Porque eu acho assim, que nós somos membros e congregados da igreja, eu acho que já é uma obrigação nossa a gente vir. Mas eu coloquei ali para ver quantos iam colocar convidados. Eu estava, e até conversei com alguns irmãos, para fazer o mesmo chamado que os irmãos de eventos fez, né? E aí a gente trouxe convidado para caramba, né? Eu mesmo, só eu trouxe 7, né? Eu trouxe 7. E os 7 que eu convidei para vir cear, estou chamando de novo para vir. Quero ver se eles vão vir agora, né? Mas o pessoal só está colocando o nome dele lá. Eu não quero saber se Maria José vem, porque já eu não quero saber. Não, nós que somos de casa, a gente vai ter que vir. Mas a intenção é que esses que colocaram o nome de outros convidados, né, o nome de outras pessoas para mim, coloque agora também. Vamos ver se vão chamar agora. Né? Eu quero ver se vai chegar aqui agora, no próximo dia 21, 500 pessoas, como teve no jantar. Né? E aí, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Então, a intenção é essa, foi essa. Né? Não é assim, não, eu quero ver dos irmãos. Não, para mim pouco importa. Né? A intenção não é essa. A intenção é que você que vai vir, traga convidados. A cantata é totalmente evangelística, não é isso antes? A cantata é evangelística e o pastor Cláudio também, né, naquele dia, vai trazer uma mensagem evangelística. Então, é uma mensagem, né, de salvação. E a gente quer ver festa aqui na igreja, mas principalmente festa nos céus. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por esse trabalho de hoje. Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou esta noite. Obrigado, ó Pai, porque nós pudemos aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós pudemos também expressar nossas gratidões a Ti, ó Deus, diante dos homens, diante dos irmãos, mas com a certeza que o Senhor tem contemplado o coração de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque também nós podemos colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades, entendendo que Tu és o Deus de todo poder, de toda majestade, de toda glória, e para Ti nada é impossível. E nós confiamos em Ti, ó Deus, entendendo que a Tua vontade para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem todo o poder emana de Ti, ó Pai. E nós queremos Te agradecer por tudo isso. Nos leva para os nossos lares debaixo da Tua graça, da Tua paz e da Tua misericórdia. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.